Após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, a deputada federal Carla Zambelli afirmou nesta terça-feira que está na Europa e vai pedir licença do mandato de deputada federal. Ela toma o mesmo caminho que o seu correligionário e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir a deputada federal. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então, o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. O advogado da deputada federal Carla Zambelli, do PL, Daniel Bialski, afirmou por meio de mensagem o antagonista que foi apenas comunicado da decisão da parlamentar de ficar fora do país. Lideranças parlamentares já repercutiram o gesto da deputada, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Vamos ver. Vamos colocar a arte, aí está. Ele diz: o processo contra a deputada Carla Zambelli é mais uma prova da escalada autoritária que vivemos. Sem trânsito em julgado, com base em interpretações subjetivas, querem caçar uma mulher que teve mais de 1 milhão de votos por porte irregular de uma arma registrada, sem disparo e sem feridos. Perseguir conservadores virou rotina, mas calar a vontade popular jamais será normal. A liberdade de expressão e a soberania do voto não podem ser anuladas por narrativas políticas. Só para lembrar, a primeira turma do STF condenou, em maio, tanto Zambelli quanto o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça. Ambos foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além disso, a parlamentar ainda terá que pagar uma indenização de R$2 milhões por danos materiais e morais coletivos. Pela decisão do STF, Zambelli está inelegível do momento da condenação até o fim de um período de 8 anos após o cumprimento da pena. Já trago o Wilson Lima para conversar conosco. Wilson, muito boa tarde. Você que está aí em Brasília, que situação? Temos uma deputada em fuga, é isso mesmo? Então, meu caro Inácio, seja muito obrigado mais uma vez pela chamada. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo de um antagonista também do portal BMC News. É uma situação bem complexa, para falar a verdade, porque ela lembra muito o que aconteceu no julgamento do Mensalão de 2013. Naquela época, o Pisolato adotou uma postura muito semelhante, né? Porque o que acontece? Qual é o grande ponto aqui que é importante que a gente deixe muito, muito clara essa situação? A questão é que a Carla Zambelli, ela já foi condenada, mas ainda não tem o trânsito em julgado. Então, esse é que é o ponto. Então, ela aproveitou um momento ali nessa tramitação processual para poder passar uma temporada na Europa. E ela deve ficar lá durante um bom tempo. Como eu falei agora há pouco, o Pisolato também adotou uma postura muito semelhante em 2013. Na época, quando ele foi condenado pelo Mensalão, ele não havia ainda o trânsito julgado, não havia ainda a decretação da prisão, e ele aproveitou esse íntere entre
entre a decisão do Supremo e a decretação da prisão para que ele evadisse do país e também fosse para a Europa. Inclusive, ele utilizou um caminho por terra. Então, Inácio, é uma situação que causa perplexidade, porque ela mostra, de fato, que havia no mínimo um plano, né, da deputada federal de deixar o país e de acompanhar outros integrantes ali do bolsonarismo. É bom lembrar que não é só ela que está fora, tá a deputada federal Carla Zambelli, também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outros, e aí, enfim, alguns integrantes ali desse núcleo, né, de influenciadores ligados ao ex-presidente da República. E, Inácio, olha, na minha humildíssima opinião, para mim, eu posso configurar isso sinceramente como uma fuga. Embora, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, né, não há um trânsito em julgado, não há ainda a decretação da prisão para isso se de fato configurar tecnicamente como uma fuga, né? Então, acho que é bom a gente fazer essa pequena distinção para, enfim, para que você de casa saiba exatamente do que a gente está falando. Mas é uma situação, no mínimo, insólita. Bastante. Dentro de vários episódios insólitos dessa nossa República Brasileira. E para engrossar esse nosso debate, eu tenho o prazer de chamar o Ricardo Kertzmann, que está participando diretamente de Belo Horizonte. Ricardo, o Supremo Tribunal Federal chegou a reter o passaporte dela, depois devolveu. E aí está o resultado. Será que essa situação faz com que o próprio Bolsonaro e os outros acusados que estão agora sob julgamento também fiquem mais temerosos de serem presos? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde também para os nossos queridos antagonistas. Olha, eu me recordo que durante a campanha, após aquele gesto tresloucado da deputada, agora, em viagem, já que ela não está foragida, ela está em viagem, sem data de retorno, conforme ela mesma anunciou, aquele gesto deslocado dela de correr pelas ruas de São Paulo com uma pistola em riste atrás de um rapaz, muita gente, muitos bolsonaristas, culparam a deputada pela derrota do Jair Bolsonaro para o presidente Lula. A margem foi muito pequena e muita gente disse que aquilo foi decisivo, que aquilo influenciou demais e que por causa daquele ato o Bolsonaro acabou perdendo. Não tenha dúvida que agora muita gente também, ao entorno do Bolsonaro, vai outra vez apontar o dedo para Carla Zambelli e dizer o seguinte: se for tomado algum tipo de medida mais gravosa, um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu particularmente não acredito, mas se isso vier a ocorrer, foi sim por culpa da Zambelli. É mais um gol contra que ela marca dentro dos bolsonaristas. Inácio, eu há alguns dias, logo após o ex-presidente Bolsonaro declarar em uma entrevista que se por acaso ele for preso, isso vai ser o fim da vida dele, ele vai morrer na prisão. Quando ele fez todo aquele vitimismo, eu escrevi uma coluna para o Antagonista, cujo título, estou com ela aberta aqui, é o seguinte, abre aspas para mim mesmo: sejamos justos, : quando condenados, petistas são dignos, bolsonaristas não, fecha aspas para o título. O que eu dizia na coluna é o seguinte: a gente teve o próprio presidente Lula condenado e preso por 580 dias. Apesar de todo o estardalhaço que ele fez previamente, vamos reconhecer, ele puxou a tranca dele numa boa. Ok, que ele estava preso numa suíte confortável, lá na Polícia Federal de Curitiba, com banheiro, com academia, televisão. Não foi assim uma prisão, né? Mas ele foi e cumpriu os dias de pena dele até ser solto pelo STF. De igual sorte, José Disseu, José Genuíno, o Vacari, Delúbio, todos aqueles petistas que foram condenados, eles foram para a cadeia. E já no caso dos bolsonaristas, a gente teve lá atrás ainda em 2022, o presidente Bolsonaro indo passear na Disney, ficou lá por uns 3 ou 4 meses. A gente teve ele, eu já disse agora, se lamentando, se lamuriando, dizendo que vai morrer na prisão caso efetivamente seja preso. A gente tem o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que não responde a processo nenhum, no máximo ao inquérito mambembe bobo, que eu acho que não deve prosperar, foi para os Estados Unidos. E agora a Carla Zambelli, que saiu do país e não tem data para retorno. Esses bolsonaristas, eles não estão dando prova
da valentia que eles sempre apresentaram nas redes sociais, sempre apresentaram nos comícios. Quem não se lembra dos gritos, na verdade, do presidente Bolsonaro em carros de som, dizendo acabou, porra, né? Não vou repetir o palavrão dele aqui, ou da própria Zambelli naqueles embates todos dentro do Congresso. Ou seja, essa gente é muito valente, né? Eles são muito corajosas nas redes sociais, mas na hora que sentem o cheiro de uma tornozeleira eletrônica, eles começam a pensar de outra forma e acabam tomando esse tipo de medida preventiva. O Wilson falou que a gente não pode chamar de fuga, porque ela ainda não foi condenada, não tem o trânsito em julgado, então vamos chamar de fuga preventiva. Fuga preventiva é uma nova figura jurídica. Inácio, eu estava recuperando aqui a história porque a memória às vezes falha, né? Essa carinha aqui, né, isso aqui não aparenta que eu estou na casa 200 já. Me lembra muito, Ricardo, a história do Henrique Pizzolatto. Eu comecei a falar no programa, mas só para a gente relembrar o que aconteceu com o Henrique Pizzolatto. É impressionante, né? Quando a gente fala aqui de duplo padrão, quando a gente fala de bolsopetismo, é impressionante como é que as coisas acontecem e certos personagens adotam exatamente a mesma postura do passado. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, quando ele foi condenado a 12 anos de prisão lá no julgamento do Mensalão, o que ele fez? Agora eu peguei aqui diretamente a cronologia. A condenação dele foi em setembro, no plenário. Só que ainda, como havia uma condenação primária, essa condenação ela ainda ia passar pelos embargos infringentes e também, entre o embargo infringente, você ainda tem o período da decretação da prisão. O que ele fez? O que ele aproveitou? Opa, não tenho ainda condenação transitada em julgada. Então, vou cair fora. E foi isso que ele fez. Ele pegou seus documentos, na época a Polícia Federal revelou a trajetória do Henrique Pizzolatto. Ele tinha uma residência fixa no Rio de Janeiro. Mas aí, o que ele fez? Ele viajou para Santa Catarina, foi para a cidade de Dionísio Cerqueira, de lá pegou um carro, foi para a Argentina, foi para Buenos Aires, e de Buenos Aires ele pegou um voo para onde? Para Barcelona, para Espanha. Não, bota o Ricardo aí, porque essa história é maravilhosa. Aí ele pega um avião de Buenos Aires para Barcelona, né? E aí, de Barcelona, ele vai para a Itália. Me parece muito parecida com a história da Carla Zambelli que foi para a Europa. Ou seja, gente, o tempo passa, mas o modus operandi é exatamente o mesmo. Mas quem sabe, antes dela ser cassada, antes do Eduardo Bolsonaro sofrer algum tipo de punição, caso isso venha a ocorrer, eles possam continuar atuando como deputados. Isso porque a base bolsonarista na Câmara apresentou nesta segunda-feira um pedido ao presidente da casa, Hugo Mota, para que ele autorize o exercício remoto do mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O pedido partiu do deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e foi obtido em primeira mão por O Antagonista. Na solicitação, o Evair argumenta que o pedido se fundamenta não apenas nos dispositivos regimentais que autorizam a ausência do país mediante deliberação da mesa, mas também na preservação do princípio da representatividade parlamentar e no respeito à liberdade de expressão e atuação política de deputados democraticamente eleitos. Vamos ver a íntegra do ofício encaminhado a Hugo Mota pelo deputado Evair de Mello. Aí está. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para requerer, com base no artigo 235 do Regimento Interno, a submissão à mesa diretora do pedido de autorização excepcional para que o deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente licenciado, possa reassumir o exercício do seu mandato e desempenhá-lo a partir do exterior, em caráter temporário justificado. A presente solicitação se fundamenta não apenas nos dispositivos legais, como a gente acabou de falar aqui,
É de conhecimento público que o deputado Eduardo Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos desde março, mantendo diálogo com autoridades estrangeiras e organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, sobre questões relacionadas ao cenário institucional brasileiro. Tal atuação, legítima sob perspectiva de liberdade política e dos tratados internacionais de direitos humanos, foi indevidamente interpretada como atentado à soberania nacional. E aí ele fala sobre o caráter persecutório dessa medida, que seria evidente, e demonstra o uso das instituições estatais para intimidar e silenciar opositores do atual governo. E aí ele pede que tal medida seja concedida e que não se trata de um privilégio, mas de uma garantia mínima de isonomia, coerência institucional e respeito às prerrogativas parlamentares asseguradas pela Constituição. Meu caro Wilson Lima, nós temos o primeiro candidato ao troféu Óleo de Peroba desta semana e quem sabe até um alento, não só para Eduardo Bolsonaro, mas agora, quem sabe, para Carla Zambelli também ficar operando da Europa? Então, Inácio, o que me preocupa nessa solicitação do Evair de Mello e da base bolsonarista é que, de fato, há um movimento coordenado da bancada. E detalhe, o Hugo Mota, ele tem feito vários sinais em relação a essa bancada que joga com a anistia para conseguir outros benefícios. Então, eu não duvidaria, sinceramente, no médio prazo, de que o Hugo Mota autorizasse o exercício remoto do mandato. Eu, sinceramente, não duvido. Porque, de fato, você joga com a anistia. Quando ele sente que a anistia não vai sair, opa, temos uma alternativa para contemplar a base bolsonarista que tem feito o trabalho de obstrução na Câmara. Poder eles têm, tá? Para barganhar um exercício remoto de mandato. Agora, se o Hugo Mota vai se submeter a isso, aí a gente tem que esperar. Ricardo Kertzmann, rapidamente, você crê que existe a possibilidade de isso ser estendido para outros deputados e com isso muitos outros começarem a aparecer e se declararem tensos? Por exemplo, Jean Willis. Jean Willis poderia não ter se licenciado se ele soubesse dessa possibilidade? Na verdade, o Jean Willis, em 2019, ele abandonou o mandato. Ele se sentia inseguro no Brasil, se disse ameaçado e pulou fora. Nesse caso, eu espero sinceramente que isso não ocorra, porque o fundamento é patético, Inácio. Dizer que ele está exercendo o mandato parlamentar nos Estados Unidos, porque está tendo interlocução com a OEA e com o governo americano, quer dizer, então, que um deputado que tiver interesse em melhorar a infraestrutura, sei lá, viária de transportes do Brasil, ele pode se mandar para a Suíça, por exemplo, ficar morando lá dizendo que está andando de trem, vendo como é que funciona o sistema de transporte da Suíça, a gente tem que bancar o cara lá no exterior. Não tem o menor cabimento isso. Agora, vamos reconhecer que se isso vier se ele for bem sucedido... Oi? Não, estou concordando com você. Sim. Obrigado. Se der certo, Inácio, vamos combinar que acaba sendo uma evolução do bolsonarismo, né?